Oi, você que me assiste, Deus abençoe você, abençoe toda a tua família, no nome de Jesus. Nós vamos orar juntos para que Deus continue nos abençoando, que Deus toque na tua vida. E eu gostaria muito que você prestasse atenção nesta oração. E temos o título da mensagem de hoje, que é Eu não conhecia um amor como este. Eu não conhecia um amor como este. Nós vamos orar, depois vamos ler a palavra de Deus e desde já eu te afirmo que Deus irá tocar na tua vida através da tua oração e da minha oração, porque a oração tem poder quando falamos com Deus no nome de Jesus. Oremos então. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo e ora comigo. Eu peço ao Senhor para tocá-la, eu peço ao Senhor para lembrar das palavras dela, para receber as palavras dela e as minhas palavras neste momento, e peço ao Senhor para sondar o coração e a mente dela. Meu Deus, nós sabemos que os dias não são fáceis, como eu sempre repito, mas há poder no nome de Jesus. Ele mesmo falou: a mim foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós cremos que Ele é capaz de solucionar os nossos problemas, de nos ajudar nas horas difíceis e de, ó Deus, trazer paz para o nosso coração. Por isso, ó Deus, agora através desta oração, eu trago paz para o coração desta pessoa, através do Espírito Santo do Senhor, através desta oração poderosa no nome de Jesus. Eu quero que ela tenha paz e tenha confiança de que o Senhor está sondando o coração dela, está transformando, ó Deus, este vale terrível que ela está passando em um vale de bênção agora, no nome de Jesus. Assim oramos e assim acreditamos, porque a tua palavra tem poder e nós acreditamos nela, no nome de Jesus. Amém. Eu não conhecia um amor como este. É o título da nossa mensagem. Vamos falar de algo muito interessante, mas vamos ler primeiro a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 8. Diz assim no versículo 1, vamos ler até o 4. E aconteceu que depois disto, presta atenção nesta palavra, e aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então cita algumas delas. Maria, chamada de Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. E tendo-se ajuntado uma grande multidão, e vindo até de todas as cidades, ouvindo a ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Interessante é a citação, né, do texto da palavra que eu disse a você para prestar bastante atenção, né, que era e depois disto, né? Depois de quê? Depois que Jesus abençoou aquela mulher, perdoou os pecados daquela mulher lá na casa de Simão fariseu. Você já ouviu ou já leu o versículo que diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, o povo chamado pelo seu propósito. Realmente, esse momento que aquela mulher passa ali na casa de Simão, sem ela ter sido convidada, a intrusa que chegou ali, cumpre esse versículo na vida dela. Por quê? Porque a acusação interior de Simão o fariseu fez com que Jesus olhasse com misericórdia para a situação daquela mulher e a perdoasse, dando uma grande lição a Simão o fariseu. Então, depois que acontece isso, a Bíblia diz, Lucas traz o seu relato, e Jesus sai anunciando por todas as cidades e aldeias o evangelho do reino.
você vê a citação aí dos 12. Esses 12 aí, tinha Judas Iscariotes no meio dele. Judas assistia tudo isso. Judas ouvia tudo isso. Mas Judas continuava complicado. E isso acontece também muitas vezes nas nossas vidas. Mas cita também algumas mulheres aí. Engraçado que eram mulheres de obrigações, com seus compromissos, mas que algo aconteceu com essas mulheres. Cita aí a mulher de Cusa, né? Cusa era o mordomo de Herodes. Que alto grau tinha esse homem, tomava conta de todas as coisas de Herodes. E ali estava a mulher dele diante de Jesus ali. A Bíblia não fala quais delas que tiveram espíritos malignos expulsos, mas algumas delas tinham espíritos malignos expulsos. E outras tiveram outras enfermidades, porque o espírito maligno é uma enfermidade. Ele ataca o teu corpo, ele ataca o teu espírito e ataca a tua alma. Então é uma enfermidade também, além de ser algo muito daninho para a vida daquele que é possuído por demônios. Mas a citação aí vem com o nome de Maria Madalena, da qual fora expulsos 7 demônios. Que situação difícil para esta Maria Madalena. Então a Bíblia diz que outras foram curadas de enfermidades e que estas mulheres serviam, né? Muitas outras também estavam juntos, serviam a Jesus com os seus bens. Quando você vai olhar no ministério de Cristo, vendo essas mulheres, você vai acompanhar a presença dessas mulheres até a ressurreição de Cristo, até o princípio da igreja do Senhor Jesus. Então é muito importante a gente guardar alguns nomes para lembrar depois que esses nomes seguiram com Jesus, não abandonaram Jesus. Mas vamos ao fato muito interessante. Algumas dessas mulheres serviam Jesus com seus bens. Jesus tinha uma casa alugada em Cafarnaum, Jesus tinha suas despesas, então essas mulheres com seus pertences estavam ali aos pés de Jesus, servindo, deixando tudo isso nas mãos de Jesus. Interessante que quando uma pessoa segue a Jesus, é por alguma razão, né? Percebemos que essas pessoas vieram até Jesus, todas elas vieram até Jesus por causa das suas necessidades pessoais. Eram pessoas perturbadas, pessoas miseráveis, pessoas que se sentiam pobres de espírito. Eram pessoas que iam ao templo, eram pessoas que iam às sinagogas, eram pessoas que ouviam sempre a leitura lá nas sinagogas, né, dos profetas. Eram pessoas que estavam sendo notificadas da Bíblia, pessoas que cumpriam as festas judaicas. Alguns ali eram gregos de outras nações que tinham também os seus deuses, mas que não eram felizes, não eram pessoas libertas. Agora, como entender uma pessoa que vai ao templo e não é liberta? Como entender uma pessoa que vai à sinagoga, que está cultuando ali todos os sábados, e não é liberta, carrega espíritos imundos nela, carrega enfermidades nela? Como entender pessoas que faziam todas as festas judaicas, participavam delas, né? Do tabernáculos, do Pentecostes, da Páscoa, mas continuam sem a libertação. Pessoas que faziam Yom Kippur, que pediam perdão pelos seus pecados uma vez ao ano, pediam perdão por todos os pecados, mas continuavam sem a libertação. Essas pessoas entenderam que algo que podia acontecer com elas, que podiam libertá-las, era ouvir o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino começou a ser pregado não em Jerusalém propriamente. Ele foi pregado lá no Jordão, começou lá por João Batista. Depois, o Evangelho do Reino se estende à Galileia e ali é pregado na Galileia. E então o Evangelho do Reino vai abraçando pessoas. Por isso o título da nossa mensagem é: Eu não conhecia um amor como esse. Essas pessoas que vieram até Jesus não conheceram este amor lá no templo.
Elas não conheceram este amor que encontraram em Jesus lá nas sinagogas. Elas ouviam a leitura dos profetas, mas não conheceram de perto este amor até chegarem a Jesus. Quando chegaram a Jesus, aí sim, aí foram expostos os seus problemas. Chegaram a Jesus carregados de espíritos malignos, mas Jesus as libertou. Chegou Maria Madalena ali, talvez fosse a mais indesejável entre todas as mulheres daquela junção ali, né? Daquele povo ali que se juntava a Jesus. 7 demônios. Que perturbação terrível, mas dela foram expulsos os 7 demônios. Ela se tornou liberta. Outros chegavam com enfermidade. Vamos dizer que a esposa de Cusa não estava endemoniada, mas estava enferma e precisava ser liberta, mesmo sendo a esposa do procurador, do mordomo de Herodes. Era uma mulher enferma e precisava ser livre, e encontrou isso lá com Jesus. Jesus é sempre a solução para todos os problemas. Jesus é a solução para aqueles que vão ao templo, para aqueles que vão à sinagoga e não vê benefício ali, não vê libertação ali. Jesus é a cura, a libertação, o amor oferecido a todos os miseráveis, a todos os pobres de espírito que chegavam até ele, saíam livres, saíam dando glória a Deus, e eles então mostrando a sua gratidão, como aquelas mulheres ali chegavam e depositavam os seus bens, não queriam sair mais, né, dos pés de Jesus. E Lucas traz esse relato aí tão explicitamente de que Jesus recebia a todos, e ele diz que então Jesus falava com a multidão por parábola, e desta parábola vamos falar no próximo vídeo, porque eu quero concentrar com você agora numa mensagem tão simples e tão objetiva. Você e eu podemos correr por todos os lugares. Você e eu podemos ir por todas as vilas, por todos os templos, por todas as sinagogas. Mas se lá não for oferecido este amor de Jesus, não for pregado este evangelho transformador de Jesus, você e eu estaremos perdendo tempo ali. Nós entraremos com as nossas enfermidades, com os nossos problemas e sairemos com ele, porque só há solução para os nossos problemas espirituais, principalmente em Cristo Jesus. Todos os cansados daquela época, todos os oprimidos daquela época, todos os enfermos daquela época que chegavam até Jesus, eles eram livres dos seus problemas, eles eram curados. O importante é que uns motivavam outros aí, porque ele era aquela palavra viva que desceu do céu. Uns comunicavam para os outros: olha, nós encontramos a solução naquele homem chamado Jesus, vamos até ele. Então multidões atraíam outras multidões, e Jesus amava a todos, Jesus recebia a todos. Não cabiam todos no templo, não cabiam todos nas sinagogas. E chega um momento que Jesus então tem que se retirar com um barquinho para o mar, porque dali da praia ele poderia falar com aqueles que estavam em redor da praia, de tanta gente que queria ouvi-lo. Quando Jesus é presente, todos querem ouvir. Quando a palavra do evangelho traz novas de alegria para o povo, novas de libertação para o povo, todo mundo quer ouvir. O que está faltando então nas nossas vidas é termos palavra de Deus, palavra dos céus, palavra que traz Jesus para a vida das pessoas, um Jesus transformador de vidas para as pessoas. Precisamos ter palavras de mudança, palavras que vai alterar o viver diário das pessoas. Olha para essas mulheres, tinham seus compromissos, mas abandonaram todos eles para servir a Jesus. Eram gratas pela libertação, tinham prazer no coração depois que encontraram Jesus. A mulher de Cusa, mesmo sendo rica ali,
perto do palácio, frequentando o palácio de Herodes. Ela não conseguiu encontrar ali tanta felicidade do que encontrou nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus há sempre bênção para mim e para você. Nos pés de Jesus há resposta quando nós falamos com Ele. Há resposta para as nossas perguntas mais difíceis. Nós encontramos as respostas nos pés de Jesus. Você e eu, às vezes, perdemos tempo correndo atrás de grandes pregadores, grandes filósofos. Perdemos tempo correndo atrás da profetisa tal, do profeta tal, que profetizam coisas dos seus próprios corações. Mas o melhor lugar para você e eu estarmos é nos pés de Jesus. Ali teremos tudo o que precisamos. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meu irmão e minha irmã, esses fardos que estão colocando sobre nós estão nos sobrecarregando, estão nos fazendo cansados. Essas pregações aí que não produzem nada estão nos deixando cansados. Esta falta de Jesus nas igrejas, esse movimento aí de prosperidade, essas pregações aí que você vê muitos aplaudindo, mas nada acontecendo, está nos deixando cansados. E para onde vamos correr? Para os pés de Jesus. Para onde está Jesus? E eu quero que esta palavra, que este vídeo leve a você a pessoa amada de Jesus, a pessoa maravilhosa de Jesus, que depois que você assistir esse vídeo, que você entender que todas essas mulheres, por mais felizes que parecesse antes, estavam cansadas da vida, estavam oprimidas, cheias de opressões malignas, cheias de enfermidades que talvez elas não pudessem falar para ninguém, nem para os próprios maridos, sofriam por dentro. Mas ouviram falar que havia um Jesus que transformava vidas, um Jesus que abençoava vidas, um Jesus que era a solução para os problemas, um Jesus que curou o cego, que curou o paralítico, curou a sogra de Pedro, um Jesus que onde ele passava, milagres aconteciam. E elas então correram para Jesus e ali ficaram servindo a Jesus. Você vai perceber que no ministério, vai lendo a Bíblia, e você vai ver que no ministério todo de Jesus estavam elas. Lá naquela oração de 120 pessoas, depois que Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém, para que fossem revestidos do poder de Deus, que descesse sobre ele o Espírito Santo de Deus, estavam elas ali, mulheres maravilhosas, mulheres que entenderam que o melhor lugar é nos pés de Jesus, é servindo a Jesus. Nunca mais tiveram os problemas delas, nunca mais teve demônio em Maria Madalena, nunca mais teve enfermidade na mulher de Cusa, nunca mais teve problema para as outras mulheres que andavam com Jesus. Elas viram grandes sinais, grandes prodígios, e boa parte delas viram imediatamente, primeiro do que os discípulos, o Cristo ressuscitado. Ah, se você e eu entendêssemos o que Jesus está falando conosco, nós nos jogaríamos todos os dias, todas as manhãs. Teríamos tempo de sobra para adorá-lo, para dizer: Senhor, eu não quero sair da tua presença, eu não quero me envolver com essas coisas da vida, muitas coisas que estão envolvendo muitos crentes. Muitas igrejas, nós vamos falar no próximo vídeo, as pessoas estão envolvidas com as ofertas desta vida, estão caminhando para o sucesso desta vida e não produzem frutos porque não estão realmente nos pés de Jesus. Todas as pessoas que chegaram até Jesus e foram tocadas por ele, deram testemunho de que não tem lugar melhor do que na presença de Jesus. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas triste será se você perder a tua alma. Tua alma é o bem mais precioso que você tem dentro de você. A tua alma é o ser eterno que Deus colocou em você.
Quando Deus fez o homem alma vivente, Ele fez o homem para viver a eternidade, no céu ou no inferno. Nunca mais morrerá o homem. Deus não mente. E Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, um ser imortal. Então, esta alma que tem dentro de você é um ser imortal. Ela um dia irá morar com Jesus na glória, ou irá perecer no inferno, e a decisão é tua. Mas se você se jogar aos pés de Jesus, se você disser: Jesus, eu quero conhecer este amor que o Senhor tem, porque eu quero dizer como testemunho, como título dessa mensagem, eu não conhecia um amor como este. Não há amor como o amor de Jesus. Não há amor como o amor daquele que é Deus. Se fez carne. Ninguém o fez carne. Não foi Maria que o fez carne. Não foi José que o fez carne. Ele se fez carne. Ele de Deus se humanizou. Eu disse no outro vídeo passado, tabernaculou. Ele, Deus, vestiu esta carcaça humana para pagar o preço, para te amar como humano também. Já te amava como Deus. Ele falou isso para Nicodemos, porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse Deus dá agora o Filho para humanizar, para que aquele que nele crê não pereça. Todo aquele, Nicodemos, que aceita este amor, que outrora não fora conhecido e agora está sendo revelado ao homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva, tem uma alma eterna, vivendo com Deus. Ah, Nicodemos entendeu isso muito bem. E Nicodemos teve ali o refrigério da sua alma. A vida de Nicodemos muda. Sendo um mestre da lei, agora ele é um dependente da graça. Sendo um estudioso da lei, sendo um dos líderes ali, entre os judeus principais, ele se torna o dependente da graça, porque ele teve um papo a sós com Jesus. E Jesus disse a ele: Nicodemos, a tua lei, o teu principado lá entre os judeus, não te fez entender quão grande é o amor de Deus. Você da carne não vai ser revelado isso, Nicodemos, mas o Espírito pode te revelar quão grande é o amor de Deus por você e por toda a humanidade. Esse amor de Deus, ele abraça toda a humanidade. Ele diz assim com reticências: todo aquele, não tem limites, todo aquele que nele crer não perecerá, andará com ele nesta vida e terá vida eterna. Você precisa conhecer este amor, e eu espero que você diga: eu não conhecia um amor como este. Amor como este que eu estou te falando é o amor de Jesus. É incomparável, é um amor inigualável. É um amor de Deus eterno para um ser mortal como eu e você, para nos fazer seres eternos como Ele, viver eternamente com Ele. Ele ressuscitou dos mortos para que um dia eu e você, se chegarmos a morrer, possamos também ressuscitar dos mortos para viver com Ele por toda a eternidade, no céu de luz, no céu de glória. Olha que interessante, é que essas mulheres entenderam isso, e desses 12 discípulos, 11 entenderam isso, e estes 11 estão lá no cenáculo orando para receber o batismo com o Espírito Santo, e lá também eles chamam mais um que se chama Matias para juntar-se aos 11 e se tornar 12 novamente. E essas mulheres lá estavam orando para serem cheias do Espírito Santo.
de Deus. Você e eu podemos alcançar também tão grande amor, tão especial amor, se nos jogarmos aos pés de Jesus. E eu quero que você seja essa pessoa que diga: Senhor Jesus, aqui estou, usa-me, fala comigo, cura as minhas enfermidades, tira tudo que me oprime, tudo que me bota para baixo, tudo que me esmiuça, tudo que me humilha e que me pisa, tira de mim e me faz ser teu. Eu quero ser teu servo, como aquelas mulheres te serviram com bens, com a vida. Eu quero te servir também. E Deus irá te abençoar, no nome de Jesus. Eu deixo um abraço meu para você, Pastor Riva Martins. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus. E fica com a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento. E conheça o amor dele na tua vida, no nome de Jesus. Abraço forte, em nome de Jesus.